Bom, tá gravando aqui então. Bom, então hoje é 5 de novembro, né? Vamos aqui para a nossa aula de mecânica técnica, para a gente avançar no nosso conteúdo aqui, tá? Em resumo, mais ou menos, hoje nós encerramos a segunda unidade do nosso cronograma de aula, tá? Eu estou passando o conteúdo de uma forma assim, não linear. Estou pegando um ponto ali da primeira unidade, da segunda, da primeira, da segunda, para ter uma linha de raciocínio contínua para saber de onde vêm as coisas. Né? Aquela questão de decomposição de força, de encontrar força resultante, entender aquela questão dos vetores, né? Tudo isso está mesclado nessas duas unidades. E falta um ponto para que eu consiga passar para vocês aqui sobre e fechar a segunda unidade, tá bom? Que a gente vai falar sobre momentos aqui hoje. Vou explicar para vocês o que é o momento de uma força, tá bom? Mas, primeiramente, eu vou voltar aqui no exercício que eu passei para vocês resolvido, que eu mandei para vocês, apresentei o problema na última aula e mandei a resolução no WhatsApp para que vocês pudessem acompanhar, né, e ver se conseguiram entender. Eu mandei o mesmo problema com duas resoluções. Tá? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Se algum de vocês não teve a oportunidade de acompanhar por lá, vamos olhar pausadamente aqui para a gente entender, tá bom? Beleza? Todo mundo, vocês já estão vendo minha tela aí, né? Estou vendo que está movimentando aí. Vamos lá. Sim. O problema que eu passei para vocês foi esse aqui, né? Nós teríamos aqui um peso aqui de 200 quilos, pendurado por um cabo aqui até o ponto C, e do ponto C eu teria aqui outros dois cabos fixando aqui nesse teto aqui, tá? Esse aqui, do ponto A ao ponto C, eu tenho um ângulo de 40, e do ponto B até o ponto C eu tenho um ângulo alfa que o problema me informa que é 20 graus. Bom? Nada mais isso. Eu tenho um peso, eu vou calcular qual que é a força que essa massa aqui produz nesse cabo e vou fazer um estudo aqui com esses dois cabos de aço para ver qual que é a força de tração, no caso, né, que está sendo aplicada em cada um desses cabos, para que mais para frente seja possível a gente dimensionar esses cabos, tanto esse como esse. Bom? Isso, no próximo semestre a gente vai ter elementos de máquinas. Uma dos objetivos dessa disciplina, a gente vai estudar cabos de aço, saber especificar, saber comprar, saber dimensionar, tá bom? Vamos lá. A resolução que eu passei para vocês foi essa aqui. Eu mandei por e-mail, no portal de vocês lá. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou colocar isso aqui de lado, para a gente observar aqui, e o problema aqui. Vou chegar aqui para cá. Beleza. Aqui eu tenho um resumo aqui, então. Eu tenho um peso aqui de 200 quilos pendurado aqui, né? Aí eu pergunto, ó, se é 200 quilos, qual que é a força que está sendo aplicada nesse cabo aqui, do peso até o ponto C? Primeiro passo para mim descobrir as cargas que estão sendo distribuídas aqui para cima é saber qual que é a carga principal que esse peso está gerando, porque se eu troco o peso, eu troco as cargas, né? Aí o que eu faço aqui, ó? Eu vou pegar aqui a massa desse bloco, que é 200 quilos, e vou multiplicar pela força da gravidade, porque é a gravidade que está puxando ele para baixo. Eu multiplico os dois, 200 kg força, né? Que multiplica 9,81 metro por segundo ao quadrado. Eu falei para vocês, né, que quilograma força vezes metro por segundo ao quadrado é igual a Newton, tá? Então é só multiplicar direto, 200 vezes 9. Professor, pode falar. Só um minuto aí. Esse W, então, significa? Peso. O peso. Seria a força-peso. Tá? É só nomenclatura. Eu posso usar aqui qualquer nomenclatura que eu quiser. Eu só estou acompanhando aqui que é mais comumente encontrada em livros. Né? Você vai olhar que é força-peso, ela normalmente é grafada com essa letra W aqui. W aqui. Mas assim, você tem que entender o que ela significa, porque lá na frente, você está estudando sem ter muito conhecimento, mas o que um watt está fazendo aqui? Tá? Não é um watt que eu estou representando aqui, não. É só a força-peso aqui só. Bom? Certo. Sim. Acontece muito isso, tá, pessoal? Existem poucas letras para muitas unidades que a gente tem que representar, então de vez em quando troca. Um livro chama uma variável de uma letra e outro livro vai chamar de outra. Então a gente tem que saber o significado mesmo das coisas, tá bom?
Aí, professor, no caso, a massa ali é 200 quilos, certo? Exato. O problema deu aqui, ó. Certo. Então, ele também é chamado de 200 quilos força? Quilograma força. Tá? É porque, no caso, eu tô trabalhando aqui com forças, né? Então, 200 quilos de massa, quando eu estou representando ele em termos de força, que o peso está puxando aqui para baixo, eu vou chamar de quilograma força. Ah, sim. Entendi. Tá? Mas não Entendi. muda, não, continua sendo 200. Tá joia? Certo. Acontece muito isso quando eu estou mexendo com pressão também. Existe uma unidade que chama quilograma força dividido por centímetro ao quadrado. Né? Quando você vai encontrar alguém que trabalha com pressão industrial, né, com hidráulica, ele vai falar, você fala, a pressão é de 300 quilos, 300 não, que é muito, né? É de 10 quilos. O que significa isso? É 10 quilograma força por centímetro quadrado. Tá? Só que aí o pessoal abrevia, né? Mineiro abrevia as coisas e vira 10 quilos só. Em ar comprimido, a gente costuma utilizar bastante quilograma força por centímetro quadrado. Em bombeamento hidráulico, utiliza também essa medida. Tá? 1 Isso é quilograma força porque, por centímetro quadrado equivale a 1 bar. isso é porque ele está exercendo uma força ali. Isso, isso. A gravidade está puxando isso para baixo, eu vou chamar isso aqui de 200 kg força. Tá? Certo. Mas assim, só o pulo do gato aqui é você sacar que você tem que multiplicar a massa dele vezes a gravidade, para encontrar qual que é a força que esse cabo está resistindo aqui. Bom? Certo. Multiplicou os dois direto, você vai encontrar aqui, ó, que o peso, que é diferente da massa, né? Massa é um tipo de unidade. Peso é uma unidade de força. Tá? Então, o peso que um bloco de 200 quilos faz é de 1962 newtons. Se eu tivesse lá na Lua, esse bloco permaneceria com 200 quilos. Só que o peso dele, que eu sentiria ao levantar, seria muito menor, porque eu estou multiplicando pela gravidade da Lua. Bom, como tudo que a gente faz é aqui na Terra, eu multiplico por 9,81. Para Agora? encontrar os newtons, então, é o peso vezes a gravidade. Exato. Aí você vai encontrar em newtons. A Cuidado, força. cuidado para você não confundir isso aqui com kilonewtons depois, porque kilonewton é quando é a unidade de potência de 1000, né? Mil. Aí eu teria aqui 1,96 kilonewtons. Quilonewton, exatamente. Aí, então, o newtons também, o newtons é uma força, né? Isso, newton é uma unidade de força. Vocês vão lembrar que eu trouxe aqui para vocês, ó, aquele conversor de unidades. Se eu entrar aqui com força, eu tenho aqui todas as unidades, todas não, né? Que deve ter até mais, mas pelo menos a maioria das unidades de força que existem estão relacionadas aqui, ó. Né? Aí eu tenho o Newton e as suas variáveis, né? Que é seus divisores e os seus multiplicadores, ó, kilonewton, meganewton, giganewton, né? 10 vezes 1000, vezes 1 milhão, vezes 1 bilhão. Né? 10 a 3, 10 a 6 e 10 a 9. Aí aqui vem Essa outro. força, essa força de Newton, eu posso comparar ela com o ímã que está sendo puxado, o ferro puxando um ímã, alguma coisa assim? Sim, se você colocar ali, por exemplo, deixa eu tentar ilustrar isso. Se você, imagina que você fixou um ímã na parede, você colou um ímã na parede lá, um ímã potente, tá? Sim. Se você pegar um dinamômetro lá, né, aquela pecinha que a gente mede ali, que mede peso, né? Antigamente tinha isso. Você lembra que o caboclo ia comprar queijo na venda lá, Sim. pendurava o queijo no negocinho que parece um esticador de arame, e aparecia Aham. lá um negocinho lá que falava qual era o peso do queijo que o cara estava vendendo. Se você pegar lá e pendurar lá uma moeda de aço na frente desse dinamômetro e chegar perto do ímã, obviamente que o ímã vai fazer uma força puxando aquilo ali. Tá? Certo. Só que para você calcular aquilo ali é diferente dessa questão aqui que a gente está fazendo com a força da gravidade. A força da gravidade é uma força de atração de valor constante, 9,81 metros por segundo ao quadrado.
O campo magnético, ele varia com o quadrado da distância. Tá? Então, assim, quanto mais você... Pessoal, eu não entendo muito de elétrica, não. Elétrica, eletrônica, essas coisas. Se eu falar bobagem, vocês estão fazendo um curso de mecatrônica, vocês podem me corrigir. Mas eu acredito, pelo que eu lembro de cabeça, o campo magnético ele varia pelo quadrado da distância. Quando você mais aproxima, mais intenso vai ficando. Só que quando você mais afasta, mais fraco vai ficando. E isso é proporcional ao quadrado da distância. Tá? Se eu não me Tem engano, também superímã também. tem muito isso também. Tem eletroímã, tem vários tipos de atração. Isso. A gravidade também a força da gravidade ela varia com o quadrado da distância, mas como a gente está. É porque não é nem a gravidade é constante. A força de atração entre os corpos, quando você vai fazer relatividade, não. Já está fugindo aqui do teor da aula, mas quando você vai estar estudando órbitas, por exemplo, campo gravitacional, você vê lá que a força de atração entre os corpos é proporcionalmente igual às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Daí, a partir daí você consegue calcular órbitas de planetas, no caralho, quatro. Mas nesse caso do campo magnético, ele tem uma variação. Tá? Então, não serve para você fazer uma comparação de campo magnético com a força gravitacional aqui no nosso dia a dia cotidiano ali. Mas, de fato, ele está puxando, você consegue medir ali com o pegador de queijo lá, qual que é a força que ele está puxando para trás lá. Mas dá para calcular isso na mão também, tá? Então, aqui, só para voltar, aqui, ó, eu tenho o Newton, mas eu tenho uma correlação de proporcionalidade com as outras unidades também, no sistema inglês, no sistema americano, né? Tem diversas unidades eu consigo converter de uma para outra, eu só tenho que saber qual que é o fator de conversão. Por isso que eu gosto de utilizar esse conversor aqui, que não tem que ficar decorando nada depois. Bom, por exemplo, eu estou aqui mexendo com força, eu quero que quilograma força, 1 quilograma força equivale a quantos newtons? Você tem uma ideia? Aí, ó, 9,81. Por quê? Porque é proporcional a essa constante da força gravitacional que eu passei para vocês. Isso, tá? Exatamente. Então, quando você está segurando um saquinho de feijão na mão, assim, ó, a força que você está fazendo para segurar aquele saquinho de feijão arredondando, de 10 newtons. Tá? Ou 9,81 newtons. Você tem uma noção de grandeza. Tá bom? Show. Então, vamos voltar aqui, ó. Beleza. Se eu já tenho aqui a minha força, que o bloco tá exigindo desse cabo, eu já tenho qual que é a força que está nesse cabo aqui, ó. Esse cabo aqui, o cabo do peso até o ponto C, ele está resistindo todo o peso do bloco. Então, eu tenho que dimensionar ele para o peso completo dele. Aí vai entrar a questão de fator de segurança, que eu não posso pegar um cabo e colocar ele no limite da capacidade de carga dele, que dependendo do que ele está levantando, eu tenho que ter um fator de segurança que está em norma, mas isso aí a gente vê depois, tá? Mas a minha força básica que eu tenho que analisar para lançar aqui o dimensionamento é isso aqui, para esse trecho aqui. Agora tem o seguinte, eu tenho esse arranjo aqui, ó. Isso aqui é 40 graus, isso aqui é 20 graus. Eu não tenho os comprimentos, eu só tenho aqui a angulação. Né? E, na verdade, eu não vou precisar dos comprimentos, porque eu vou transformar isso aqui em força, e para fazer aquele estudo de projeção, eu só preciso ter essa questão dos graus aqui. Ó. Tá? Porque o comprimento é a própria intensidade da força que eu tenho que encontrar, é a variável que eu tenho que pesquisar. Tá? O que eu vou fazer aqui, então? Eu vou resolver esse problema de duas maneiras diferentes, tá? Das duas maneiras eu ensinei para vocês e vou resolver aqui das duas maneiras para vocês verem que dá certo dos dois jeitos, tá? O primeiro vai ser transformar essas forças aqui num paralelogramo. Eu vou juntar elas de forma a formar um triângulo de forças, tá? E com isso eu vou aplicar aquelas correlações de lei dos cossenos, lei dos senos que eu mostrei para vocês na última aula. Vamos lá? Aqui, ó, bem no passo a passo. Deixa eu diminuir o zoom aqui para mostrar para vocês o seguinte. Ó. O macete desse método aqui é eu pegar essas forças
e transformar ela num triângulo, no caso aqui são três, né? Eu tenho que transformar aqui num triângulo de três lados, cada lado vai representar uma dessas forças, de forma que eu consiga ter uma geometria fechada e eu vou trabalhar com aquela questão dos ângulos que a gente mexeu na última aula. Vocês lembram? Aquela questão da lei dos cossenos, lei dos senos, que é uma mão na roda para resolver esse tipo de problema. Como é que eu vou transformar isso aqui num triângulo? Ora, vocês lembram que eu falei para vocês que a força é um vetor? Se eu não mudar a direção da força, o sentido da força e a intensidade dela, eu posso movimentar ela para qualquer lado aqui. De novo, vamos repetir? Direção, intensidade e sentido. O que é cada uma delas? Intensidade é esse valor aqui que a gente calculou, aqui, ó, 1962 newtons, é a intensidade. A direção é na vertical, aqui, ó. Ela está na vertical. Ela não está inclinada de um lado nem para o outro. E o sentido? É de cima para baixo. Mas direção e sentido é a mesma coisa, foi negativo. Né? Porque se eu tenho aqui a minha direção, ela é vertical, o sentido ele pode ser tanto de cima para baixo como de baixo para cima. Ele pode ser tanto indo ou voltando. Tá? Então, eu tenho três fatores que eu não posso alterar. A intensidade, a direção e o sentido. Se eu não alterei esses três parâmetros, eu posso pegar essa força e arrastá-la para cá, arrastá-la para cá, arrastá-la para cá, pegar essa aqui, arrastar para cá, pegar aqui, arrastar para cá. É um vetor. O vetor é livre. Eu posso mexer com ele para trabalhar com ele, para conseguir extrair informações deles. Tá? E é isso que eu vou fazer. Olha que legal isso aqui, ó. Eu vou pegar essa força aqui que eu já sei e vou arrastar aqui para cá. Ó. Deixa aqui, ó. Imagina que eu estou pegando ela aqui, estou arrastando ela para cá e ela vai ficar essa força aqui, ó. Ela continua com 1962 newtons que eu calculei. Ela continua na vertical e continua de cima para baixo. Então tá ok. O próximo passo é o seguinte: o macete é pegar as outras forças e ela vai ficar assim, ó. Aonde uma terminou, a outra começa. Aí eu vou fazendo tipo tipo quando tem aqueles incêndios, o pessoal vai passando balde de água de mão em mão, né? Eu pego daqui e vou jogando para lá. É o caso que acontece aqui. Eu peguei essa força e joguei ela para cá. Aí eu vou pegar essa força aqui, ó, e vou meio que descer ela para que o início dela coincida com a saída da força que eu acabei de mexer. Olha que legal. Quando eu pego aquela força e trago ela aqui para baixo, eu consigo encaixar ela aqui na pontinha. E ela vai ficar assim, ó. Se isso aqui está em equilíbrio, né? A outra força, quando eu pego ela e pego aqui, ó, o início dela no finalzinho da outra, que, ó, o finalzinho dela morreu aqui, né? Que eu peguei aquela lá e desloquei para cá e fiz essas duas linhas aqui. Se eu pego a outra força, pego o iniciozinho dela e coloco no final da outra, se o meu sistema está em equilíbrio, ele vai ficar uma geometria fechada. Tá? Simplesmente isso. Aí o que acontece? Ele me deu esses ângulos aqui. Ó. Com essas informações que ele me deu, eu consigo deduzir, sem régua, sem esquadro, sem nada, só analisando esses ângulos aqui, né, quais que são esses ângulos internos. Ou melhor, se eu conseguir deduzir dois deles, eu já sei o outro, né? Porque eu sei que um triângulo tem que ter 180 graus internos. A somatória dos ângulos internos de um triângulo é 180. Vamos fazer isso aqui então? Vamos analisar aqui. Olha para você ver. Se isso aqui é 20, isso aqui, para ser um ângulo de 90 graus, isso aqui tem que ser 70. Isso aqui é 20. Quando eu fecho para cá, eu tenho aqui 90, 110, com 180 vai dar 70. Aqui, ó. Ok? Não, professor, como que é mesmo que o senhor fez ele agora? Tá, vamos analisar com calma aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu colocar na tela cheia. Vamos tentar deduzir aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá vendo esse ângulo aqui? Sim. Imagina, Tá.
Tá vendo esse 40 aqui? Aham. Se eu pego aqui e faço uma linha aqui para baixo, qual que é esse ângulo que sobrou aqui? Ah, seria 90 menos 40, né? Seria 50. Exato. Só que aí é o seguinte, ó. Você tá vendo que eu peguei que esse ângulo aqui é essa força aqui. Se eu tô descendo, se eu coloquei uma linha imaginária aqui para baixo igual a essa, né? Então eu consegui descobrir que isso aqui é 50. Então eu já consigo saber que isso aqui é 50. Conseguiu acompanhar? Aqui, ó, Nossa, Milano. olha só. Isso aqui é 90, não é? Quando eu tenho aqui um ângulo reto é 90, correto? Sim, sim. Se isso aqui é 40, então isso aqui é 50, você concorda? 50. Sim, concordo. Beleza. Se eu peguei essa linha aqui e trouxe para cá sem girar ela, sem rotacionar, sem nada, então eu consigo falar que esses mesmos 50 graus aqui é os mesmos 50 graus que tem aqui, porque eu fiz uma linha reta aqui para baixo também. Certo. É o que sobrou então, né? Lá de cima, né? Exato, é o que sobrou aqui. Porque se eu sei que isso aqui é 90, essa parte é 40, né? Então quer dizer que o que sobrou aqui é 50. Beleza. Mas eu vou te falar uma coisa pra você, cara. Eu realmente eu tô com dificuldade de ver esse desenho aí. Não, Parece simples, mas eu tô meio embananado nele ainda. é complicado mesmo, não tem que ficar envergonhado com isso, não. Né? Deu problema, faz na mão lá, desenha no AutoCAD, tenta identificar aqui essas questões, porque isso aqui é leitura de desenho mesmo. Tá? Por exemplo, nesse caso aqui foi mais fácil, porque foi só imaginar uma linha aqui para baixo para ver qual que seria esse ângulo. Mas Esse aqui, ângulo é o mesmo. agora que vai a pergunta, então. Qual que é o critério de imaginar que ali, naquele lugar, aquela linha para baixo? É porque eu tenho essa força aqui para baixo também, né? Imagina que eu peguei Mas essa. aí essa força nós trocou de lugar. Ela estava embaixo. Aí nós desceu ela lá, né, ó. Sim. Beleza. Pronto. E agora? Não, ó pra você ver. Se eu pegar essa força aqui e colocar ela aqui em cima, aqui eu não tenho esse ângulo de 50 Ah, aqui. tá. Sim, tem. Quando eu pego essa força e jogo ela para cá, não é essa mesma montagem aqui, ó. Eu tenho aqui essa força AC aqui nesse sentido, e ela está aqui, ó. Se eu pego isso daqui e jogo para cá, é a mesma coisa do que está montado aqui, não? Ah, tá. Tá vendo aqui, ó? Repara só nessas duas forças Hum. aqui. Eu peguei isso aqui e joguei para cá. Me deu aqui uma linha para baixo que deu 50. É Então a mesma essa coisa linha que aí aqui. é Sim. essa linha de cima aqui, então. Sim, é a mesma. Então, essa aqui é essa grande aqui. Isso. Essa aí eu identifiquei. Agora a outra linha, Essa que é aqui. aquela outra, essa aí é a mesma de qual ali de baixo ali? É essa aqui. A mesma dessa aí, exatamente. E essa daqui, ó, é a mesma que está aqui, ó. Deixa eu abrir o AutoCAD aqui, eu acho que vai ficar mais fácil Ah, tá. fazer, ilustrar dessa forma aqui, quer ver? Eu também estou fazendo esse desenho no caderno aqui para poder guardar ele. Deixa eu abrir o AutoCAD aqui, porque aí eu consigo movimentar essas forças aqui, que eu acho que dá para acompanhar. Ei, pessoal, tá um calor da bexiga aqui hoje. Nossa senhora. Aqui também tá, ué. Rapaz, deixa eu fechar aqui. Ó, eu tenho aquela força para baixo, né? Aí Sim. eu tenho aquela força que vai para lá, e eu tenho essa força que vem para cá. Eu estou fazendo sem os ângulos corretos, tá, pessoal? Estou fazendo só no olho aqui. Certo. O macete é o seguinte, ó. Eu vou pegar essa força aqui e vou jogar aqui para baixo. Aí, ó, essa daqui, o truque que eu falei para vocês é o seguinte: você vai pegar as próximas forças e pegar a ponta com o início dela. Aí, ó, vou copiar essa aqui para baixo, ó. Tô pegando o início dela e morrendo aqui na ponta. Sempre vai ser dessa forma. Sempre dessa forma, tá? Aí, ó, vou pegar outra, o início dela, morrendo aqui na ponta.
ela é exatamente ela que eu estava confundindo. É porque ela estava do lado esquerdo, ela passa para o lado direito. Isso, né? Mas assim, eu posso movimentar em qualquer lugar. O que acontece é que eu posso jogar para cá, para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. O vetor é livre, tá? O problema é só Sim, se acompanhar essa questão. Fala, movimentei, só que eu tenho que formar uma figura fechada. Então eu vou pegar o início da força e colar na ponta da força que eu já movimentei. Foi isso que eu fiz aqui, ó. Inclusive, deixa eu acertar isso aqui para ficar visualmente correto. Só um minuto. essa seta aí, a força está sendo exercida das laterais aí, não seria para baixo ou seria para cima mesmo? Só um minutinho, peraí. Deixa eu ajeitar aqui. E, ó, imagina que o nosso problema lá está simplificado dessa forma aqui, tá? Certo. É, quando eu tenho aqui essa setinha apontando, significa o sentido da força. Ou seja, eu tenho aqui um peso aqui embaixo, né? Então a minha força peso está para baixo. Sim, Eu tenho aqui esses dois cabos aqui que está suportando essa força peso aqui para baixo, então eles estão fazendo força aqui para cima. Vocês concordam? É como se tivesse o cabo estivesse puxando para cá para que isso não caísse, porque se o cabo soltar aqui, o peso vai cair. Tá? entendi. A seta indica a direção da força. O Certo. que eu estou falando para vocês é o seguinte, ó. Inclusive, novamente, deixa eu melhorar isso aqui. Aquilo ali é 40. Então, isso aqui, vou fazer certinho aqui que vai ficar bem ilustrado. A outra era 20, né? Isso, é 20, então é 20 aqui também. 20 e 40. Porque eu estou dando aula aqui, aí para ficar a imagem melhor, eu tenho que colocar uma baita de uma lâmpada aqui na minha cara também. E a bicha está esquentando. Tá bom. É 20, peraí. O esquema lá é mais ou menos esse aqui. Tá? Eu coloquei, inclusive, nas angulações corretas que o exercício está pedindo lá. Aqui tem 40 e aqui vai ter 20. Tá? Quando eu falo para vocês fazer a figura fechada para formar aquele triângulo, para que vocês consigam deduzir aqueles ângulos, é o seguinte, ó. Eu vou pegar essa força e vou trazer aqui para baixo. Estou copiando, mas é como se eu estivesse arrastando ela, tá? Aí eu vou pegar outra força e vou pegar aqui, ó, o início dela com o final da outra. E vou pegar aqui o restou, ó, o início dela com o final da outra. Peraí. O início dela com o final da outra. Aqui não deu certinho, não, tá, eu desenhei aqui errado, mas é como se isso aqui estivesse encostando aqui, ó. Tem que fechar a figura certinho. Ok? É ok, né? Essa análise dos ângulos aqui da minha figura original, eu consigo analisar lá. Deixa eu fazer melhorar essa posição aqui para fazer isso aqui, ó. No caso aqui, né? Beleza. Aqui, ó, acompanha as duas imagens. Ó, se isso aqui é 40, significa que isso aqui é 40. Certo. Ok? Significa que aquele ângulo ali é 40.
Aí eu te falo, ó, beleza, se isso aqui é 40, se eu pegar essa força que está aqui, ó, e arrastar ela para cá, exatamente como está aqui, ó, porque essa força daqui é a mesma que está aqui. Se eu pegar isso aqui e arrastar para lá, formando esse esquema aqui, ó, pá e pá, a mesma força descendo aqui depois. Ó, se isso aqui é 40, isso aqui é 50. Então, se eu for analisar isso aqui, ó, eu já consigo deduzir que isso aqui é 50. Por quê? Porque é o mesmo ângulo que está aqui, ó. Sim. Ok? Então, beleza. Já matei o primeiro ângulo. Aí o outro, então, ó, eu vou te falar então o outro, seria 30. Qual? Ah, não, o senhor mudou a tela. Eu vou olhar com relação a isso aí, então seria 70, Isso, com cara. relação ao 20 aí. Agora, agora é o seguinte, ó, para você ver. Imagina o seguinte: se isso aqui é 20, imagina que eu tenho esse triângulo retângulo aqui, ó. Isso aqui é 20. Eu sei que isso aqui é 90, não é? Que é um triângulo retângulo. 20, Sim, 20 com mais 90 dá 110. Então, para chegar em 180, eu sei que esse ângulo aqui, então, é 70. 70. Mas Entendeu? eu olhei e foi por fora. Era Beleza. mesmo. Mas olha o raciocínio que você tem que fazer. Beleza, isso aqui deu 70. Você pode fazer de qualquer forma, né? Eu tô indicando aqui uma que eu considero simples. É uma segunda maneira, porque a primeira que o senhor fez ali, o senhor imaginou a linha reta, 40 mais 50, deu Isso. 90. Agora eu estou fazendo diferente. Eu estou considerando que isso aqui, eu estou pegando o triângulo completo para deduzir qual que é esse ângulo que eu preciso aqui, porque eu sei que esse aqui é 90 e esse aqui é 20. Então esse aqui é 70. Por quê? 90 com mais 20 é 110. Para chegar no 180, que é o somatório dos ângulos de um triângulo, ângulos internos de um Sim. triângulo, isso aqui precisa ser 70. Qual que é esse ângulo de 70? É a mesma coisa que eu pegasse essa linha aqui, ó, e subisse ela. Colocasse na ponta do 20. É como se eu tivesse chegado aqui, tá vendo? Certo. Tá vendo? Ou seja, esse ângulo que é feito com a força FB, do ponto B a C, né? Então, eu estou chamando de FB aqui, que essa daqui é a mesma daqui. Vocês concordam? Que ela está na mesma angulação e tudo. E essa força que eu movimentei é a mesma que está aqui, ó. Ou seja, esse ângulo aqui interno é esse ângulo aqui também. Se eu descobrir que isso aqui é 70, pô, isso aqui também é 70. Aí eu consigo voltar aqui, ó. Pronto, 70. Se eu tenho esse, isso aqui vai dar 120. Para chegar em 180, esse ângulo aqui é de 60. Então já morri. Fechou aqui o meu triângulo interno aqui para mim descobrir as minhas forças aqui. Ô, professor, só uma questão, seguinte. Aí ali em cima ali, tem um ângulo de 20, não é? Um pouco para isso aí, ó. Exatamente, no ponto B aqui, ó. Então, se tem 20 aqui e a gente imaginasse uma reta do B para baixo, daria 70. Isso aqui é 70. Isso. Então, por que que lá deu 60? Não teria que dar 70? Onde que deu 60? Ah, tá. Aí, Pera nesse aí. ângulo. Ó, calma, calma. O que está dando 60 é como se você fez uma linha reta aqui para baixo. Isso aqui está dando. O total tem que dar 70. 90. O total tem que dar 90 e Total, isso aqui tem que dar 70, correto? Porque tem que somar com sim, 20, isso aqui tem que dar 70. Só que sim. é o seguinte: olha só. Eu estou considerando um ângulo reto. Se eu estou considerando um ângulo reto, é porque essa superfície aqui está na horizontal. A minha Certo. força aqui, ela não está saindo na horizontal, ela está saindo inclinada, tá vendo? Ah, tá. Ou seja, ele está pegando, de fato, ele está pegando esses 20 e está pegando mais 50, no caso que é 60, né? Então ele está pegando mais 40 aqui, que é o ângulo que aquela força está saindo para cima. A força, ela não está saindo reta aqui, ó. Tá vendo? Então, por Certo. isso. Eu falo porque no ar a gente usou esse critério, né? De imaginar a linha ali, de 40, deu 50. Sim, mas o que eu queria era exatamente esse ângulo aqui, né?
Que eu precisava desse ângulo aqui, que era exato esse aqui. Agora, quando eu faço aqui para cá, você está encontrando um ângulo que eu não quero. Eu não preciso desse ângulo, porque com aquele ângulo eu não fecho nada aqui do meu triângulo. Ele é diferente. É diferente, porque O ângulo dele é esse diferente. ângulo aqui entre as duas forças é essa força e a outra força que sai para cima aqui, ó. Então não tem correlação nenhuma esse ângulo aqui, não. O que daria para fazer é o seguinte, ó, presta atenção, dá para fazer um caminho dessa forma aqui, ó. Você concorda que se eu descer uma linha aqui para baixo, eu vou ter um triângulo retângulo com ângulo reto aqui? Ó, eu vou ter que a hipotenusa, um cateto aqui para baixo e outro cateto aqui para o lado. Ó, se eu tenho aqui 70 e eu sei qual que é esse ângulo aqui, ó, porque esse ângulo de 20 é o mesmo ângulo de 20 aqui, ó. É o chamado ângulo alterno interno. Né? Esses dois ângulos aqui são iguais. Daria 90 e de cá 90 também. Aí eu tenho aqui, ó, 70 daqui, né? 20 daqui e 90 aqui, eu fechei o triângulo. E 90 aí? Aí ó, pra você ver aqui, ó, se isso aqui é 90 e isso aqui é 20, ó, já encontrei o 70 aqui até mais fácil. Entendeu? Certo. Encontrei o 70. Ó, se eu encontrei esse, ó, eu consigo encontrar o que está faltando aqui. Certinho? Então quando a gente, nessa questão de cima ali, é viável então que a gente faça o lado esquerdo primeiro, porque está mais curto? Ou não? Não. Você vai bater o olho e vai interpretar do seu jeito. Se é do lado esquerdo, se é do lado direito. Você vai movimentar essas forças e fazer aqui um estudo aqui de trigonometria, né, com essa questão dos ângulos retos aqui dos triângulos e vai sacar. Ó, eu mexi aqui com essa força e encontrei o ângulo que eu estava precisando. Beleza, encontrei esse ângulo aqui. Né? Ah, beleza, isso aqui é 20, então isso aqui é 20. Se eu tenho aqui um ângulo reto aqui, então eu sei que isso aqui é 70. Beleza, está subindo aqui para cá, a força está para cá, isso aqui é 70. Encontrei os dois, encontrei o terceiro. Você pode encontrar isso aqui de outras formas. Né? Isso aqui é de interpretação, você vai bater o olho e vai localizar esses ângulos para formar essa figura interna aqui. Certo. Tranquilo? Beleza. Ok, se eu fechei aqui a figura, eu fiz esse fechamento aqui da minha figura, e eu encontrei esses ângulos internos, e eu tenho pelo menos aqui uma força que eu já calculei, né, um dos lados aqui desse triângulo que eu já calculei, pô, então tá fácil descobrir as outras, né? Agora as outras é tranquilo para resolver. Eu vou aplicar a lei dos senos e vou encontrar tanto a força de BC como a força de A até C. Quando eu falo força AC, pessoal, é o seguinte, ó, aqui esse ponto aqui é o ponto A e esse aqui é o ponto C. Então eu falo que essa força é a força AC. Esse aqui é o ponto B, esse aqui é o ponto C. Então eu falo que essa força aqui é a força BC. Só nomenclatura, tá bom? Certo. Bom, tenho o meu triângulo. Vou montar aqui a lei dos senos aqui. Vocês lembram que eu falei para vocês como é que funciona a lei dos senos? Eu tenho um triângulo qualquer. Eu vou pegar um dos lados que eu tenho o conhecimento da medida, dividido pelo seno do ângulo oposto. Ó, o lado 1962 dividido pelo seno de 60, que é o ângulo oposto ao lado que eu escolhi aqui. Que é igual ao outro lado, no caso esse aqui, FBC, dividido pelo seno do ângulo oposto, que é 50. Tá aqui, seno de 50. Que também é igual FAC, que é o lado que está faltando, dividido pelo seno do ângulo oposto, que é 70. Está aqui, seno de 70. Quando eu pego aqui para fazer uma multiplicação cruzada, né, primeiro eu vou pegar esses dois aqui, ó, tá? Esses dois elementos. Eu vou multiplicar aqui, ó, 1962 multiplicado pelo seno de 50, dividido pelo seno de 60. Com isso, eu consigo encontrar que FBC é igual a 1735,49 newtons. Por que é newton? Porque eu estou trabalhando com newton aqui ainda. Que é igual a 1,73 kilonewtons. Tranquilo? Ok. Agora, finge que vocês não estão enxergando isso aqui. Ó. Apaga da mente que vocês não estão enxergando. Eu vou multiplicar esse termo e esse termo aqui. Ó. Mesma forma, multiplicar cruzado.
1962 vezes seno de 70 dividido pelo seno de 60, que aí eu encontro esse FAC aqui. 2.128,89 newtons, que é igual a 2,13 kilonewtons. Ótimo, beleza. Já encontrei aqui a força nesse cabo e encontrei a força dos outros dois cabos. Já consigo dimensioná-los aqui para resistir a esses esforços. Tranquilo, pessoal? Eu percebi, pela nossa conversa, eu percebi que o que está pegando aqui para vocês entenderem é isso aqui, né? É saber interpretar esses ângulos aqui para chegar nesse resultado aqui. Mas isso aqui, pessoal, é só susto inicial. É só bater o olho aqui, estudar, olhar aqui, não, ver, se eu movimentar aqui, eu encontrei esse ângulo. Opa, encontrei. Né? Não tem muito mistério disso aqui, não. É só leitura e interpretação mesmo. Certo. Eu tô passando a limpo aqui, essa parte. Aí, no caso aqui, professor, é o seguinte. Aquele primeiro 1962 ali, dividido pelo seno de 60, é para calcular a força que está sendo feita no oposto ali, né? Não, ó, esse primeiro termo aqui, ele não calcula nada sozinho, não. Certo. Tá? A lei dos senos, ela não é para calcular isso aqui. A lei dos senos não é para calcular o que eu já sei, porque eu sei qual que é o valor, esse valor que está aqui, e sei qual que é o seno de 60. É só bater na calculadora lá que eu sei o seno de 60. Eu vou usar isso daqui para encontrar a variável que eu não sei ainda, que é essa força. Tá? Que é a força BC e a força AC. Tá? Eu vou utilizar da lei dos senos para descobrir qual que é o valor dessas forças que eu ainda não sei. Eu sei o valor dessa e sei os ângulos que elas fazem aqui, mas eu não sei os valores da força. Então, eu vou usar a lei dos senos para calcular. Para calcular isso daqui, eu preciso resolver isso aqui primeiro. Em vez de multiplicar cruzado, você pode fazer o seguinte: ó, primeiro você resolve isso daqui. Quer ver? Deixa eu achar minha calculadora aqui. Ah, entendi. Deixa eu achar aqui, peraí. Está meio bagunçada a minha área de trabalho aqui. Eu posso fazer o seguinte, aqui direto, ó, primeiro eu vou resolver isso aqui, ó. 1962 dividido pelo seno de 60. Ó, deu aquilo lá. Tá? Agora, imagina que esse resultado está aqui em cima, eu vou multiplicar pelo seno de 50. É como se isso aqui tivesse aqui em cima só, fosse um número só em cima no numerador aqui. Eu não tenho mais uma fração, eu tenho um número completo. Eu vou multiplicar pelo seno de 50 agora, porque aí sim eu estou multiplicando cruzado. Ó, vezes seno de 50. 1735,49. Mesma coisa eu vou fazer com esse FAC aqui, ó. Se eu pegar o resultado dessa divisão e multiplicar pelo seno de 70, eu vou ter 2.128. Então, acaba que essa letra em cima, então, é só para dar o igual, né? Esse FBC, então, aí vai ser só o igual o resultado da multiplicação aí. Eu estou multiplicando cruzado, eu tenho que descobrir a minha variável. Eu multiplicando cruzado aqui, eu consigo resolver. Eu multiplico e divido por isso aqui. Eu acho que, eu não sei, de repente, assim, para mim, é mais simples. Tranquilo. Estou mostrando aqui o caminho. O caminhar é seu. Né? O que você achar mais interessante para você lembrar, decorar, estudar, segue seu rumo. Você é tranquilo. Eu acho que eu vou começar a fazer assim. Não fica restrito ao que você é ensinado para você, não. Você tem que aprender. Uma coisa é alguém te ensinar, outra coisa diferente é você aprender aquilo e saber usar. Então você tem que aprender da melhor forma que você vai gravar para não esquecer isso depois. Beleza. Porque, vamos supor, para mim multiplicar esse seno de 60 aí vezes FBC, vai aumentar mais a conta. Pois é, você faz do seu jeito. O importante é chegar no resultado. Beleza. Agora, eu tenho aqui, ó, o mesmo problema resolvido de outra forma. Eu utilizei aqui aquela questão das projeções. Tá? Vocês lembram aquela questão das projeções das forças e tudo?
né? Eu considerei isso aqui, ó. Eu considerei como se isso aqui fosse um plano cartesiano. Eu tenho uma força para baixo, eu tenho uma força para cá e outra força para cá. Isso aqui tem uma projeção para baixo e uma projeção para cá, não tem? Correto? Isso, Certo. isso daqui, se a gente for ver, essa força aqui, ela tem uma projeção aqui mais ou menos, não tem? Sim. E ela tem uma projeção aqui mais ou menos. Essa aqui ela está no sentido positivo de y, essa aqui está no sentido negativo de x. Se esse aqui é o meu zero, eu cresço o x positivo para cá e y positivo para cá. X negativo para cá, y negativo para baixo aqui. Tá? É isso que eu estou mostrando para vocês aqui. Aqui eu tenho uma força para baixo que ela tem que ser compensada com as projeções positivas dessas duas forças. Por isso tem duas setinhas aqui para cima. Né? Essa força que faz uma projeção para cá e essa força faz uma projeção para cá. As duas juntas compensam esse peso aqui. Ó. A minha estrutura está estática, ela não está andando, ela está parada, então as duas juntas têm que compensar. Da mesma forma, né, que eu não tenho movimento lateral aqui com esse equipamento. Então, a projeção dessa força aqui nesse eixo X, ela tem que anular essa projeção que vem para cá, porque as duas são opostas. Essa aqui está vindo para cá, essa está vindo para cá. Se uma delas estivesse ganhando, o meu peso aqui estaria se movimentando para um lado ou para o outro. Mas não, está parado, então uma tem que necessariamente anular a outra. Tá? Da mesma forma aqui, eu tenho que anular a queda desse peso aqui jogando jogando forças para cima. Quais forças que são? São as projeções desses dois cabos que estão jogando para cá. Ok? Aí eu fui e fiz a resolução. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu vou fazer um joguinho aqui, peraí. Vou abrir a mesma imagem duas vezes. Porque aí eu consigo dividir a tela. Pronto. Aqui eu vou deixar aqui o meu desenho. E aqui a resolução. Acho que fica legal para a gente acompanhar assim. Bom, vamos lá. Eu falei para vocês que eu tenho que ter equilíbrio aqui nos sentidos das forças. Ou seja, o resultado tem que ser zero. Né? Um tem que anular o outro. Né? Eu não posso ganhar para um lado nem do outro. Então, eu tenho o que está caindo tem que subir para zerar, e o que está indo para um lado tem que também ir para o outro para zerar também, para isso aqui ficar parado. Então é o seguinte, ó, somatório das forças no sentido Y, nesse sentido aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, a força AC, que é essa aqui, e vou encontrar aqui qual que é a projeção dela. Bom? Ó, isso aqui, ó, é um ângulo de 40. Vocês lembram que eu ensinei para vocês lá aquela questão de seno e cosseno? Eu ensinei aqui lá para chegar nesse momento, vocês matar isso aqui de letra. Porque é o seguinte, ó, eu tenho que saber qual que é a intensidade dessa projeção. Para calcular ela, eu tenho que saber qual que é a intensidade dessa força aqui, né? E esse ângulo. Então, eu vou chegar aqui e falar que ó, essa projeção é a força AC que multiplica o seno do ângulo 40. Por que é o seno? Porque é o oposto. Vocês lembram que eu mostrei naquela questão para vocês? Seno é o ângulo oposto, cosseno é o ângulo que está juntinho. Né? Se eu estou trabalhando com esse ângulo aqui, que é 40, então o ângulo oposto que eu estou procurando, que é essa força aqui para cima, que é a minha projeção, ela é o ângulo oposto ao 40, ela é o cateto oposto ao 40. Né? Então, se é oposto, eu vou trabalhar com seno. Então, a intensidade dessa força aqui é a intensidade dessa vezes o seno de 40. Está aqui. FAC vezes o seno de 40.
Positivo ou negativo? Ah, ele está indo para cima, está no sentido positivo de Y, então é mais. Beleza. Agora eu tenho que encontrar a projeção dessa força BC aqui, ó. Qual que é a intensidade dela? Mesma coisa, eu vou calcular através desse ângulo aqui que o problema me deu, né? Aí eu vou jogar aqui, ó, força BC vezes o cosseno. Por quê? Porque o que eu estou procurando está oposto ao ângulo. Vezes o cosseno. Perdão, pessoal, ó, eu estou falando, pensando na coisa e falando outra. Se é o oposto, é o seno. Então, eu vou multiplicar a força BC vezes o seno do ângulo 20. Por que é o seno? Porque eu estou procurando essa componente que está no ângulo oposto. Eu vou somar as duas. Está aqui, ó. Ela também está apontando para cima, então é mais aqui também. Bom? Só que não acabou, não. Né? Porque vocês lembram que eu falei para vocês que tem que zerar? Então, beleza. As duas estão para cima. Mas e essa aqui? Ó? Eu estou somando as forças no eixo Y. Eu tenho que pegar todas as forças. Tem uma força aqui que está apontando para baixo. Qual que é essa força? 1962 newtons, que eu posso calcular por isso aqui. Se ela está para baixo, ela pega um sinal negativo. Ok? Aí, ó, seguinte. Deixa eu ver aqui. Eu resolvi esse seno aqui, ó. Seno de 40 é igual a 0,643. Ó. Seno de 40, 0,643. Ó, quanto que é o seno de 20? Seno de 20. 0,342. Tá lá, 0,342. Deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho. Só isso daqui, ó, já me servia. Eu tenho aqui uma equação. Aí eu peguei esse 1962 que estava negativo, eu joguei para depois da igualdade, trocando de sinal, né? Então, isso aqui é tranquilo para vocês entenderem por que ficou positivo, né? Quando eu tenho aqui uma igualdade e eu pego uma das variáveis e jogo para o outro lado da igualdade, o sinal troca. É coisa da escolinha lá. Eu fiz um esquema aqui para ficar mais visualmente bonito, né? Porque aqui ficou um número muito quebrado. Aí o que eu fiz? Eu peguei aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui tem um 0,342? Isso aqui não precisa fazer, não, tá, pessoal? Podia ter deixado do jeito que estava aqui, que a gente trabalha com calculadora, né? Não tem problema ter ficado dessa forma aqui, não. Mas eu quis simplificar isso aqui para ficar de um visual menos horroroso, né? Porque está aqui uns números muito decimal. Aí eu peguei aqui, ó, tem esse 0,342, para eliminar aqui e ficar 1 aqui do lado, eu dividi toda a sentença por 0,342. Quando eu pego uma sentença inteira e divido ela por um número, eu tenho que dividir cada elemento por esse número. E foi o que eu fiz, ó. Em vez de ficar aqui 0,643, 0,342 e um número grande aqui, né, eu dividi tudo por 0,342, porque aí eu vou zerar isso aqui. Isso aqui vai ficar um número mais bonitinho. Isso daqui, dividido por 0,342, dá isso aqui. 1,88 FAC mais FBC, que eu tirei esse número feito aqui, ficou só com o número 1 aqui do lado, que é igual, aí aqui aumentou um pouquinho, não tem problema não, 5.736,84. Jonathan, eu preciso fazer isso? Não precisa, pode deixar assim, ó, desse jeito que na hora que a gente for finalizar lá, a gente consegue eliminar. É só jogar na calculadora. Eu só fiz isso aqui para ficar um pouquinho mais bonito. Tá. Beleza. Jonathan, mas você tem uma equação aqui com duas variáveis. Você não conseguiu resolver nada, porque do jeito que está aqui, eu não consigo nem saber quanto que é FAC nem FBC. Uma equação com duas variáveis, ela não tem solução. Exato. Por isso que eu tenho que criar uma outra equação, porque eu vou ter duas equações com essas duas variáveis, e aí eu consigo solucionar o problema. Como é que eu vou encontrar a outra equação? Fazendo o somatório das forças para o eixo X agora. Eu fiz do eixo Y, né? As forças assim. Eu vou fazer assim agora. Uma vai ter que anular a outra. Não é? Vamos fazer? Aqui, ó. Vamos pegar a FAC primeiro.
Qual que é a intensidade da projeção dessa força aqui? Ó? É FAC. Se eu tô, aquela hora eu estava usando o seno para encontrar isso daqui, agora eu quero usar para encontrar esse aqui, né? Então eu posso usar o cosseno. Esse ângulo é o mesmo ângulo desse aqui, né? Então eu posso usar aqui, ó, FAC cosseno de 40. Tá aqui. Positivo ou negativo? Opa, aqui tem um detalhe. Daqui para cá, o meu x é negativo. Então eu tenho que manter esse x, essa componente aqui, essa projeção negativa. Então ele tem um sinal de menos. Ah, beleza. Agora vamos pegar a componente no sentido de x dessa força aqui. Tá? Como é que eu vou fazer? Bom, vou pegar FBC, que é a força total, e vou encontrar qualquer componente dela, multiplicando pelo cosseno de 20. Por que o cosseno? Porque é o ângulo que está juntinho. É como se for. Se eu estou usando esse ângulo aqui, eu tenho que enxergar que a força está aqui em cima. Está juntinho. A força pode andar, não tem problema. Agora, se ela está vindo para cá, esse ângulo de 20 é o mesmo ângulo de 20 aqui, ó. Então é o cosseno também, é o ângulo que está juntinho. Alguém fez uma pergunta por texto aí? Alguém pode ler, por favor? Não, foi eu mesmo que levantei a mão, professor. É o seguinte, porque senão depois a gente adianta muito e eu tô parado ali naquela. Ali 643 vezes FA, né? FAC mais 342 vezes FBC é igual a 1962. Aí o senhor dividiu por 342 ali. Só que eu poderia então ter só somado. Não, você não pode somar nada aqui, não. Então eu tenho que dividir então por 342. Não, isso aqui, ó, esquece isso aqui. Isso aqui foi só um negócio que eu fiz para essa equação ficar mais simples, porque ela está muito quebrada, tá vendo aqui? Ó? Números muito decimais, né? Mas não precisa, pode parar aqui, ó. Certo. Tá? Só que você não pode somar nada aqui não, porque aqui, ó, isso aqui é FAC e isso aqui é FBC. São variáveis diferentes. Se são variáveis diferentes, não posso somar não. Tá? Esquece isso aqui, ó. Esquece isso aqui, esquece essa divisão por 0,342. Mantém aqui, ó. Você entendeu como que eu cheguei nisso aqui, né? Sim, aí eu entendi. Essa questão aqui das projeções e tal. Beleza. Yeah. Aí você vai reservar isso aqui, que nem você está fazendo um pão caseiro lá. Você vai pegar esse aqui que já está pronto e reserva. Deixa do ladinho aí que depois a gente vai voltar nele. Tá? Porque isso aqui, por enquanto, não tem solução, porque eu tenho duas variáveis, FAC e FBC, dentro de uma única equação. Então, eu não consigo resolver. Eu tenho que ter o número de equações igual ao número de variáveis. Pelo menos isso, para resolver as variáveis. Se tiver só uma equação com duas variáveis, eu tenho um problema determinado ali. Eu tenho que procurar um complemento para resolver. Tá? Qual que é esse complemento? Eu vou fazer um esquema aqui das projeções em X, no eixo X agora. Isso aqui é o resultado das projeções no eixo X. Não, é porque eu... Sim. Entendeu? Por enquanto, isso aqui está travado. Eu vou resolver agora a projeção nos eixos X, no eixo X, para conseguir destravar isso aqui. Para colocar na equação. Exato. Certo, entendi. Então, aqui, ó. Beleza, acompanha comigo aqui o eixo X agora. Como é que eu descubro aqui a projeção do eixo X aqui, né, para essa força AC? Já ensinei para vocês desde a primeira aula lá essa questão de projeção de força. Eu vou pegar a força total, que é AC, força AC, e vou multiplicar por um cosseno ou por um seno de algum ângulo aqui. Se eu estou querendo isso aqui para cá, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo. Então, eu vou trabalhar aqui com o cosseno, que é o ângulo que está junto, né? O cateto que está junto do ângulo. Né? Cosseno. Se fosse o oposto, que é o caso que a gente fez aqui, seria o seno. Né? Mas como é o que está junto, adjacente, eu vou usar o cosseno. Então, beleza. FAC cosseno de 40. Positivo ou negativo? Pô, tá apontando aqui para cá, então é negativo. Então eu tenho que colocar aqui negativo. Vou fazer aqui a projeção da força BC. Mesma situação. Força BC que multiplica o cosseno de 20.
Esse ângulo aqui é o mesmo ângulo desse lado de cá. Né? Positivo ou negativo, Jonathan? Aqui, ó, tá vindo para esse sentido aqui, no sentido positivo de x. Então é positivo. Aqui o mais aqui. As duas têm que ser igual a zero, porque elas têm que se anular, vocês estão lembrados? Elas têm que entrar em equilíbrio, tem que ser igual a zero. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver aqui, ó, cosseno de 40, eu consigo resolver na calculadora, ó. Cosseno de 40. 0,766. Cosseno de 20. 0,940. Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu peguei esse número negativo aqui, ó, e joguei para o outro lado da equação para ele ficar positivo. Então, FBC cosseno de 20 é 0,940. Então, 0,940 vezes FBC, que é igual ao cosseno de 40 que está aqui, 0,766, que multiplica FAC. Positivo agora, porque eu peguei esse componente aqui, ó, e joguei. Deixa eu apagar isso aqui. E joguei para o lado oposto da igualdade. Então, os dois ficaram positivos. Agora, o macete é o seguinte, ó. Eu vou isolar FBC, ou eu poderia isolar FAC também. Porque é o seguinte, ó, eu vou colocar FBC escrito na língua do FAC. Como é que eu vou fazer isso? Se isso aqui é uma igualdade, vocês concordam que eu posso dividir essa parte aqui, ó? Eu posso pegar isso aqui e dividir por 0,940? Eu vou deixar o FBC para cá. Eu só vou dividir por 0,940. Tá? Olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu vou pegar, ó, como se eu pegasse esse 0,940 e colocasse embaixo desse 0,766 FAC, dividindo. Então, 0,766 dividido por 0,940. Ah, não, mas você esqueceu do FAC. Falei, não, eu não consigo dividir ele por enquanto. Ele é desconhecido, deixa ele aí que eu vou manter ele aqui. Quando eu divido um pelo outro, dá 0,815. Opa, então eu traduzi essa força, FBC, na língua do FAC. Ok? Então eu posso falar que FBC é igual a 0,815 FAC. A força FAC, que é essa aqui, né? FBC, FAC. Eu traduzi uma força na língua da outra. Aí é o seguinte, ó. Eu posso pegar isso daqui, ó, e substituir aqui, ó. Isso aqui, ó, FBC, né? FBC é igual esse aqui. Então eu vou pegar aqui, ó. Não, cadê? Tá vendo esse FBC aqui, ó? Eu vou montar essa equação aqui agora, substituindo esse FBC por isso aqui. Aí eu vou ter uma única equação com uma única variável, que vai ser esse FAC. Vamos fazer? Deixa eu fazer aqui na calculadora na frente de vocês aqui, para vocês não falar que eu estou inventando. Aqui, ó 0,342 vezes FBC. Só que FBC é isso aqui, ó, é 0,815 vezes 0,815. Beleza, então isso daqui, ó, eu posso traduzir como 0,279 FAC. Bom, se isso aqui eu passei a chamar de FAC, então eu vou pegar aqui FAC mais, agora eu posso somar, que as duas são iguais, 0,643. Tá aqui, eu estou somando com isso aqui. Que é igual a 0,922. Aí eu vou pegar 1962, dividir por 0,922. Eu estou pegando aqui o que eu encontrei desse FAC e estou dividindo aqui por embaixo desse 1962. Aí, ó, 2.127,98. O meu FAC, ó, 2.128,74. Deu um erro aqui de 2 milésimos de avos, sei lá. Né? Isso aqui só foi erro de arredondamento.
Entendeu? Não é nem uma unidade inteira aqui. Então, já sei o valor de FAC. Está aqui, ó. Se eu sei o valor de FAC, eu volto aqui, ó. Porque aí eu vou substituir esse valor que eu encontrei de FAC aqui. Então, FBC é igual a 0,815 vezes FAC. Quanto que é FAC? 2.000, no caso aqui que a gente calculou, né? 2.127,983. Então, FBC 1.734. Está aqui, 1.734. Arredondando, né? Vai dar só uma variaçãozinha aqui, ó. Quero que vocês comparem isso daqui. Ó. Eu calculei de um jeito, 1.735, no outro encontrei 1.734, quase 35. Então, só foi o erro de arredondamento. E o FAC, 2.128, 2.128. Beleza. O exercício está resolvido de duas formas diferentes. Ensinei as duas formas para vocês. Entendeu? Se cair algum exercício de algum trabalho, algum problema para vocês resolver, está resolvido o exercício. Aí você pode escolher o que você achar mais simples aí. Perguntas, pessoal? Tranquilo? Tem quantas pessoas aí na sala hoje? Tranquilo, não. Mas... É que negócio. Né? Uma coisa é a aula, outra coisa é o estudo. Vocês têm que... já falei para vocês desde o início. Método de estudo. Não fica só ouvindo, vai escrevendo, vai desenhando, vai traduzindo aí o que, na sua linguagem que você vai entendendo e estuda. Final de semana tá aí para estudar. Sem estudar, só o que vocês vão pegando aqui em sala de aula, não só para esse curso, para qualquer estudo que vocês fizerem na vida, se não estudar por conta própria, não vai a lugar nenhum, não. Tá ok, pessoal? Então, deixa eu parar a apresentação aqui. Beleza. Permanecemos em 2 aqui, né? Douglas e o Jean. Então, tá bom. Pessoal, 22h17 no meu relógio. Não vamos parar aqui agora. O que eu vou falar para vocês, eu tenho que ensinar um negócio aqui muito simples. Provavelmente vocês já conhecem isso, mas a gente precisa traduzir isso em forma de conhecimento técnico. Tá? Uma coisa bem simplesinha. Ficamos quase a aula inteira aqui na resolução do problema, mas é necessário a gente gastar um tempinho aqui para entender essas coisas. O exercício é para isso. E eu vou ensinar para vocês aqui agora um negócio que chama momento de uma força. Muito simples de entender. Vocês vão pegar aqui rapidinho, nesses 20 minutos que resta para a gente aqui. Não vou passar do horário, tá bom? O que eu vou fazer aqui? Eu vou inverter minha câmera para filmar um quadro que eu tenho aqui, que eu vou escrever umas coisinhas. Estão vendo aí, né? Pessoal, é o seguinte. Sim. Primeiramente, vocês têm noção do que é momento de uma força? Vocês já ouviram essa expressão, momento? E torque? Já ouviu falar? Eu não lembro, não. Torque, você já ouviu falar? Torque já ouviu falar. Traduz para mim. O que é torque, então? O torque é a força exercida que você pode exercer, vamos supor, num parafuso para ele não quebrar. É o máximo. Sim. E você mede isso com o quê? Um torquímetro, não é? Sim. Só que eu não conheço torquímetro, não. Eu nunca vi, não. Mais para frente eu vou mostrar um para vocês e vou explicar como é que... Eu vou explicar aqui agora como é que funciona. Imagina o seguinte, ó. Vocês estão vendo aí, né? Imagina Sim. que você foi no borracheiro e seu pneu furou. E você precisou lá, você chegou lá e precisou trocar um parafuso lá. Agora tem lá 4 parafusos. Vocês provavelmente já viram lá que o borracheiro ele vai pegar uma chave e vai colocar aqui no parafuso aqui, né? Só que vocês já viram também que muitas das vezes, né, imagina que você está aqui com uma chave aqui, ó, e você quer apertar esse parafuso ou desapertar esse parafuso. Vamos dizer que você quer apertar esse parafuso, você vai fazer uma força aqui, não vai? Vai pegar sua mão e vai puxar aqui para cá.
Ou se você quiser desapertar, você vai virar nesse sentido aqui. O que acontece se, em vez de pegar na ponta da ferramenta, eu pegar mais próximo aqui da ferramenta, eu aplicar minha força aqui, por exemplo? Aí você vai fazer mais força. Por quê? Me Ué, explica, porque me explica você tá muito cientificamente. Por quê? cientificamente por causa da alavanca. Exato, é isso mesmo. Né? Quando você aplica uma força, quanto mais longe você aplica uma força do seu ponto aqui de contato, né, você está aumentando o seu braço de alavanca. É isso mesmo que você falou aí. Né? Quando eu aumento o meu braço de alavanca, eu consigo multiplicar a força que eu estou executando. Né? Não sei se é o Arquimedes que falava que me deu uma alavanca em um ponto fixo que eu consigo movimentar o mundo. Não sei se é o Arquimedes que falou isso, não. É uma citação. Então, muitas das vezes, quando o parafuso está muito apertado, vocês já viram o mecânico lá colocar um tubo aqui ainda. Isso. Para aumentar esse braço de alavanca, porque aí ele vai fazer a força dele aqui. Ó. Então, pessoal, eu vou traduzir o seguinte. À medida que eu aumento, então, o meu braço de alavanca, eu vou aumentando a minha força. Correto? Eu aumento aqui a minha capacidade de giro desse ponto aqui. Não é que eu estou aumentando a minha força. A minha força é a mesma. O fato de eu aplicar ela em distâncias diferentes do meu ponto de giro vai fazer com que eu gire isso aqui mais fácil. O nome que tem essa tendência de giro, né, quando eu estou aplicando a mesma força em vários pontos. Quanto mais afastado, mais fácil eu tenho o giro aqui. Essa tendência ao giro eu vou chamar de momento. Momento tipo, porque está dissipando a força na alavanca? Não, o nome disso é momento. Né? E eu vou escrever isso aqui, ó, assim, ó, momento é igual a uma força que multiplica uma distância. Certo. É por isso que com a mesma força, você consegue gerar isso aqui mais fácil se você aumenta a distância. Porque aqui eu tenho essa distância aqui, não tem? Sim. Se eu aumento essa distância, aqui, ó, eu estou mantendo isso aqui igual, mas eu estou aumentando o meu valor da distância. Então, eu estou aumentando o meu momento. Mas, na verdade, você não vai fazer menos força? Não, você está fazendo a mesma força. Óbvio, né? Você está fazendo menos força. Mas é o seguinte, você está fazendo menos força, né? Não é por conta disso, é porque isso aqui tem um limite, né? O parafuso ele vai abrir, vamos dizer assim, eu não vou falar unidade, não, vou falar só o número. A resistência que o aperto está aqui é de 10. Né? Se eu estou com a minha força aqui, eu tenho que fazer mais força do que se eu tivesse aqui, né? Porque está aqui, ó, isso. Essa questão da distância. Então, obviamente, que para vencer esses 10, se eu aplico aqui, eu tenho que fazer mais força, se eu afasto, eu faço uma força menor. Tá? Mas imagine que isso aqui é um ponto fixo, que não gira, está soldado aqui. Né? Com a mesma força, aplicada em pontos diferentes, eu consigo aumentar a tendência de giro. Né? Eu consigo aumentar o esforço que esse ponto vai ter que fazer para resistir à minha alavanca. Entendeu? Então, o que vocês têm que entender é o seguinte, momento, ou se não, a gente pode chamar isso aqui de torque. Mas torque, a gente vai estudar isso aqui mais na frente, quando a gente está estudando mecânica, eixos que giram. Como a gente está estudando aqui essa parte que ainda está sem movimento, está estático, né? A gente vai chamar de momento. John, mas então ele não gira? É isso que eu estou falando para vocês. Nesse momento, nesse instante, eu tenho que tomar cuidado agora de usar a palavra momento, né? Nesse instante, a gente está estudando essa parte estática. Tá? Eu só trouxe esse exemplo aqui do parafuso para vocês entenderem o que é o momento. Nós vamos estudar momentos aqui em vigas que estão paradas, que estão engastadas. A viga não rotaciona. Só que ela recebe esforços de momento e a gente tem que trabalhar esses esforços nas vigas também. Nas vigas, numa estrutura, tudo isso tem momento também. Tá? Teve num pilar, por exemplo, eu não sei se foi você, o Douglas, que falou isso,
Vocês perguntaram sobre estrutura metálica, né? Sobre questão de vento, essas coisas. Ó, se eu tenho uma carga de vento num pilar, ele está ventando lateralmente. O vento ele está aqui nesse sentido. Vocês concordam que esse vento ele tem uma força resultante? Com certeza absoluta. Ainda mais o vento. Resultante, ela vai aplicar em algum local aqui do meu pilar. Vamos dizer que ele está aplicando aqui. Ó. Olha, quanto mais alto, mais frágil vai ficar. Justo, porque é o seguinte, ó, pra você ver, a minha força resultante está aqui. Olha a distância que eu tenho aqui do meu ponto de giro. Essa altura aqui no caso. Né? Quanto mais alta essa força está aplicando, ela vai ter mais impacto no meu pilar. E aí eu tenho que fazer aqui os trabalhos para fazer esse engastamento aqui da fundação. Tá vendo? Ou seja, ele está parado, não está girando, mas ele tem uma tendência de giro, porque a força está fazendo ele querer girar, mas ele está travado, então ele não vai girar. Como isso aqui está estático, a gente vai estudar sistemas que não estão em movimento, então a gente vai falar que isso aqui é momento. Tá? Momento é igual a uma força multiplicada por uma distância que essa força está sendo aplicada. Show de bola. Tranquilo? Quando eu estiver estudando engrenagem, por exemplo, polia, correr, estiver dimensionando o motor para gerar uma polia, para fazer algum trabalho, aí eu vou calcular essas coisas, só que eu vou chamar de torque. Tá? Vai ser mais para frente. Nesse semestre a gente não vai estudar torque, não. Bom? Deixa eu apagar aqui. E vou explicar uma coisinha para vocês com o momento ainda. Vocês têm que colocar na cabeça o seguinte. Quando você está estudando o momento, para descobrir a intensidade do momento, você vai usar essa expressão aqui, né? Momento é igual a uma força vezes uma distância. Isso aqui não muda, não. Só que você tem que tomar cuidado com essa distância aqui, para você não usar a distância errada. Por quê? Essa distância ela tem que ser a menor distância que a força faz com o seu ponto de giro. Com o seu ponto ali que está fixo ali, que está tendendo a girar em torno daquele ponto ali. No caso daquele pilar lá, que a gente viu, o ponto de giro era esse aqui, né? Porque ele tende a fazer isso aqui. Né? No caso do nosso mecânico lá, o ponto de giro era o próprio parafuso, porque ele tende a girar nesse sentido aqui. Tá? Vocês têm que tomar cuidado com uma coisa aqui, ó. Identificar a distância correta. Porque é o seguinte, ó, deixa eu pegar uns exemplos aqui que eu tinha separado para vocês. Pegando meus livros aqui. Imagina que eu tenho aqui uma parede. E nessa parede eu tenho aqui uma barra de aço engastada nela. Ela está engastada aqui, está fixa aqui na parede. Aí, eu tenho uma força sendo aplicada aqui na ponta aqui. E essa força é de 100 newtons. A minha distância, vou até trocar de cor. A minha distância é de 2 metros. Calcula um momento aí para mim, por favor. 200. Por quê? 200. Porque se eu multiplicar a força vezes a distância. Ah, beleza. Aí, ó, aqui, ó. Momento é igual a força, que é 100, vezes a distância, que é 2 metros. Aí eu não preciso converter nada, não? Não. Por enquanto, não. Isso aqui é 200. Mas 200 o quê? Aqui, ó. 200 Newton metro. Você multiplicou Newton por metro. Isso aqui vai ser 200 Newton metro. Certo. Não pode esquecer dessa questão das unidades, não. Tá? Sim. Ótimo. Tranquilo isso aqui, né? Vamos fazer outro? Tranquilo. Vamos fazer outro aqui, ó. Aí eu tenho aqui a mesma parede, só que a minha barra é assim agora. Um L.
E a minha força está aplicada aqui, ó. É a força de 50. Isso daqui, ó, é uma altura de 0,75 metros. E esse comprimento aqui também é de 2. Quanto que é o momento? Agora lascou. Por quê? Ué, porque foi acrescentada aí uma altura, né? Essa altura eu somo com os 2 metros, fica 2,75 vezes 50? Pois é, era isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Eu tenho que observar duas coisas. O sentido da força, que no caso está aqui, né? Sim. A força está nesse sentido aqui, né? Nessa direção, nesse sentido horizontal aqui. E eu tenho que observar o meu ponto de giro. Vocês concordam que se eu aplicar uma força aqui, ou aqui, ou aqui, essa barra ela tende a girar aqui no ponto que está engastada? Vocês concordam com isso, né? Sim. Aí, ó, o que vai acontecer? Só um minutinho. Eu tenho que observar um detalhe. A distância que eu vou colocar aqui, para calcular isso aqui, é sempre a menor distância possível entre a força e o ponto de giro. Para ser a menor distância, não é aqui, né? Olha a distância que está aqui. Também não vai ser aqui, né? Olha a distância que está aqui. A menor distância entre essa força e o ponto de giro é quando a projeção dela faz 90 graus. É como se ela estivesse passando aqui, ó. Aqui faz 90 graus aqui. Então, a menor distância é isso aqui. Não existe nenhum outro ponto no espaço que vai ser menor a distância do que essa força do que isso aqui. Então, para calcular o momento, você vai usar os 50 newtons, que multiplica essa distância aqui, ó, porque é a distância que está marcando. 0,75 metros. No caso aqui, metros. Isso daí dá 37,5 Newton metro. O momento dessa força aqui, nesse sistema, é de 37,5 Newton metro. E ainda eu tenho que falar que a tendência de giro é assim, ó. Vocês concordam que eu estou fazendo uma força aqui, isso aqui vai tender a girar dessa forma? Então tem que indicar com uma setinha. Sim. Tranquilo? Tranquilo. Copiaram aí? Tá tranquilo? Ó, vou fazer só mais um aqui. Ainda não, peraí. Oh, foi mal aí. Ah, já foi. Mas tá na gravação também, depois eu jogo. A minha internet já tá falhando muito. Vou bater uma foto aqui, peraí, vou printar a tela, quer ver? Certinho. Vou fazer só mais um para a gente encerrar. Tá? Só para vocês bater o olho aqui e já conseguir identificar. Porque agora vocês já estão safo, já sabem que é a menor distância quando a projeção faz 90 graus. Eu tenho aqui um piso. E aí eu tenho uma barra assim, ó, que ela é assim. E a minha força está aplicada aqui. Força de 7 kN. Essa distância aqui é de 1 metro. Isso aqui é 2. Isso aqui é 4.
É, isso aí. Obviamente que vocês já sabem que se bater uma força aqui, o meu ponto de giro do componente vai ser aqui, né? Ele vai girar em torno desse ponto aqui, vai ter como se fosse um poste ventando aqui, vai tender a cair assim. Então, meu ponto de giro está aqui, eu vou chamar de ponto O, de origem. 2 minutinhos para vocês calcular qual que é o momento que essa força faz em torno do ponto O aqui de giro. Pode chutar sem pensar? Pode. É melhor pensar. 21 mil newtons. Por quê? Porque 4 menos 1 é 3, vezes 7 kilonewton, que é 7 mil newtons. Ou então 21 kilonewtons. Ah, então você chutou pensando, então. É isso mesmo. Ó, momento é igual a força, que é 7, e vai multiplicar a distância. Aqui, ó, é a menor distância. Se isso aqui é 1 e isso aqui é 4, então isso aqui é 3. Ó. Correto? Isso aí. Então, 7 vezes 3 é igual a 21. 21 o quê? Quilonewton metro. Kilonewtons metro. Tendência de giro nesse sentido aqui. Tá vendo? Não é complicado. Só de bater o olho a gente já consegue ter uma ideia. Eu tenho aqui ainda 3 minutos antes de encerrar. Só mais um aqui para vocês dormirem com uma pulga atrás da orelha. Esse aqui eu vou Não desenhar. fica não, professor. Eu vou desenhar aqui e vou deixar para vocês pensar. Ó, a barra está aqui, só que ela tem um ângulo aqui. Ó. Esse ângulo é de 45. Isso daqui é 3 metros. E esse comprimento aqui, ó, é de 1 metro. E eu tenho uma força aqui nessa pontinha aqui, ó, de 60 libras. Eu quero o momento que essa força faz em torno desse ponto aqui, do ponto O, né? Porque aqui que é o meu ponto de engastamento, é a minha origem aqui. Tá? Fica aí de exercício para vocês dois, que acompanharam a aula, a aula toda hoje. O exercício para vocês resolver para a gente e me dar o resultado aí na próxima sexta-feira. Tá bom? Eu vou desenhar ele aqui. Dá um print aí para nós aí que aí vocês conseguem resolver. Tenho certeza. Isso é muito simples. Para quem entender essa questão de projeção de força, isso aí é suave resolver. O único problema aí, que o senhor aumentou aí, foi esse ângulo aí, né? Pois é. Aí Dentinho foi o ângulo. Você tem que descobrir qual que é essa altura aqui, né? Você vai descobrir essa altura porque a força ela está nesse sentido, então a projeção é esse aqui, que é a mesma que está aqui. Você tem que descobrir qual que é essa altura. Com isso, você vai usando esse ângulo aí para resolver. Bem simplesinho. Deu o print aí? Tranquilo? Já, printei já. Deixa eu virar essa câmera aqui, então. Bom, pessoal, eu fiz uma montagem aqui para visualizar esse quadro. Deu para acompanhar direitinho ali, né? O que eu escrevi no quadro, visualmente, show. Ficou legal, né? Show de bola. Até as equações, professor, igual aquele exercício que a gente viu primeiro, se fizer no quadro, eu acho que fica mais fácil ainda. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender, entendeu? Não, beleza, a gente faz. Eu preferi usar o AutoCAD nessas primeiras aulas, porque como tinha muito movimento de coisa ali, de desenho, né, eu preferi utilizar lá. Mas com o quadro eu vou fazer também. Não, o AutoCAD foi essencial para a gente poder entender ali o movimento da coisa. Tranquilo? Então tá aí. Fica esse exemplo aí para vocês resolverem, me entrega sexta-feira. E assim, só um comentário. Eu não sei se vocês têm contato com o restante da turma, mas está pegando mal. Está pegando mal para a turma de vocês não está presenciando as aulas aqui, tá? Eu sei que tem, que fica gravado,
Tem um aluno que não estou lembrando o nome dele, mas todo sábado de manhã ele me manda mensagem perguntando se a aula já está postada, porque ele acompanha no sábado. Mas é um cara só, e a turma tem 12 ou 13 alunos, 12 ou 13, se não me engano. Aqui. Então, assim, tá pegando mal. Tá? Não Mas, sei. professor, eu acho que assim, eu tento acompanhar todos, né? O senhor vê minha presença aí. Eu Sim. falo assim, a sexta-feira o pessoal dá uma diminuída mesmo. A aula anterior foi da Tuane, tava só eu, o Jean e tinha mais um também, acho que era o Gabriel. Pois é, isso aí pega mal, pessoal, porque vocês estão caçando a profissão, entendeu? E hoje em dia, o cara que resolve problema na área de indústria, que é técnico, mecatrônico, mecânico, eletrônico, elétrico, tá ruim as coisas, porque tá em crise, mas ainda assim não falta serviço para esse pessoal, não. Tá? Então a gente está aqui correndo atrás de conhecimento para aprender um curso sério mesmo. A grade do curso de Cefet de vocês é muito boa. E assim, eu não tenho muito contato com os outros professores, mas eu deduzo que está todo mundo dando o máximo para passar a informação para vocês. Né? Eu falo por mim aqui, arrumei esse quadro, vocês veem que eu explico, não entendeu, eu mudo a didática, eu trago exemplo, eu uso o AutoCAD, eu uso outro programa para passar a informação. E tem que ter a contrapartida também dos alunos. Tá? Já somos poucos. Tá? Tá com toda essa dificuldade de pandemia, mas tem as facilidades também que eu consigo ter esses recursos aqui que seria difícil de passar essa coisa online, essas ferramentas que eu utilizo online aqui, se fosse presencial ia ser mais complicado de passar. Então, assim, apesar de ser sexta-feira, não tem, apesar de todo mundo ser aqui mais novo, mas é todo mundo aqui focado com objetivo de futuro. Tá? Cancela aí a sexta-feira aí o boteco, até o convívio com a família mesmo. Fala que sexta-feira eu só tenho tempo para a vida depois das 10 da noite. Né? Porque vai pegar lá na frente ali, quando começar a encerrar o curso, tiver faltando 30 pontos para o cara passar, 20 pontos para o cara passar, mesmo com todas as ajudas que a gente dá, pessoal, é um estresse, é complicado. Depois fica devendo disciplina, tem que voltar depois de formado para concluir. Vamos aproveitar o tempo que está aí. Não sei se vocês têm contato com o pessoal, mas leva a sério, fala para a galera olhar Tem com algumas. mais carinho para assistir às aulas. Olha o tanto de pergunta que você, Douglas, principalmente, né? Tanto de pergunta que você me fez aqui hoje para esclarecer dúvida. O cara que vai assistir só a gravação depois, ele não vai ele não vai ter essa disponibilidade de, opa, me deu uma outra dúvida que não foi explicado. Não tem como resolver. É complicado. Tem alguns alunos também, professor, que trabalham também à noite. Assim, Revendo o seu serviço. eu sei que é complicado. Não estou, vamos dizer assim, espizinhando, não. É porque é complicado mesmo. Eu fiz faculdade à noite, trabalhando, pegando serviço 5h30 às 6 da tarde. Estudava à noite em outra cidade. É fodido mesmo. Né? Não é essa questão de estudar, para quem precisa mesmo, não é gostoso, não, é fodido. A gente tem que chegar e dedicar mesmo observando o que pode chegar lá na frente. Estou trabalhando desde que acordo até as 2 da manhã todo dia, porque eu estou com um serviço atrasado para entregar e tem que correr atrás. E tem que preparar a aula e tem que dar atenção para vocês aqui também. Então, assim, é difícil? É difícil. É complicado, é puxado, mas é assim que é a vida. Né? A gente não nasceu em berço de ouro, a gente tem que se capacitar e a oportunidade é essa. Se vocês tiverem o contato da turma e trocarem ideia, forem mais próximos, dá um toque no pessoal aí que falando que para dedicar um pouquinho mais, que está pegando mal. Tá? Para levar um pouquinho mais a sério aí, porque lá na frente ali pode fazer falta esses conhecimentos aí. Tá bom? Eu acho que é meio. Numa turma de 12, só 2 estarem assistindo aula aqui não justifica. Era para ter pelo menos uns 8 aqui. 3, 4 pessoas faltando por aula, até vai. É muito, mas até vai. Agora, menos de 8 aqui, 2 pessoas assistindo a aula inteira, participativo, vocês dois participem e tudo, mas devia ter mais também. Estão perdendo a oportunidade. Bom,
Esse toque não é para vocês não, tá, pessoal? Vocês estão aqui, né, eu estou vendo que vocês estão dedicados, é com quem não está acompanhando, porque já tem um mês de aula e eu estou vendo que tem gente que não assistiu uma aula ainda ao vivo. Bom, então aqui, ó, passou 5 minutinhos da nossa conversa aqui, né? Só para passar um recado. Semana que vem, traz isso aí resolvido para a gente, que eu vou passar um trabalho valendo ponto para vocês, que já tem um mês, eu tenho que distribuir alguns pontos para vocês aí. Valeu, gente. Boa noite. Falou, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.